Olá, mais uma vez com o nosso programa, o podcast, o programa da família, que tem por título o Cordão de Três Dobras. Esse programa é realizado aqui dos estúdios da Igreja Batista Constantinópolis, em Manaus. A Igreja Batista Constantinópolis ela é ligada à Convenção Batista Brasileira, tem como seu presidente o pastor Jorge Max da Silva. Esse programa é um programa muito bom, por quê? Porque fala da família, fala daquilo que Deus fez, da promessa de Deus, o design de Deus, para que a família fosse feita sobre a bênção de Deus, para que o homem fosse abençoado, para que a mulher fosse abençoada na terra, não é? Então, a Bíblia diz assim no livro de Gênesis, no capítulo 2:18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja adequada, idônea. Eu fico saltitante de alegria porque o Senhor viu que não era bom que o homem estivesse só, ainda bem que ele viu isso, né? Porque talvez outras pessoas pensassem que seria bom e não é. E eu me faço sempre acompanhar da minha esposa Elaine, né? E eu gostaria de ouvir as suas palavras iniciais, bem como fazer referência aos nossos convidados. Olá, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para estudarmos assuntos relacionados ao cordão de três dobras, família, esposas, filhos. E hoje nós temos um convidado especial, é um pastor. Ele vai acompanhado da sua amada, sua esposa, e nesse momento eles vão se apresentar para que vocês os conheçam. Nós queremos agradecer o convite, primeiramente, tão carinhoso do irmão Manassés, irmã Elaine, que nos convidaram para participar desta entrevista e falar um pouquinho daquilo que nós, durante os 44 anos juntos, tivemos a oportunidade de somar. São experiências que vão somando dia a dia. Eu sou o pastor Francisco Carlos de Brito Lima, não é? Sou mais conhecido como pastor Brito. E Deus nos chamou para pastorear a Igreja Batista no Tarumã. Amém. Ali na região do Tarumã, fronteira com Ponta Negra. E Deus nos abençoou com uma mulher maravilhosa, Amém. Não é? Delmara. E a nossa chamada para o ministério foi algo assim maravilhosa, o desafio de Deus para as nossas vidas. E depois Deus nos abençoou com 2 filhas. Amém. Não é? Foi algo assim muito tremendo esse presente que Deus nos deu. E Ele nos coroa, não é? Depois com netos. Então nós temos um casal de netos. A Zoe é a nossa primeira neta e Isaac é o segundo neto. Gostoso, né? Muito bacana. É algo assim maravilhoso. Deus nos presenteou. Fofo demais. Seja bem-vindo, pastor. Amém. E Delmara, não é? Falar um pouquinho da alegria dela, não é? Que tem de participar, né, desse momento. Sim, sempre nós louvamos a Deus, né? Amém. Por tantas oportunidades, né? É verdade. Da gente propagar o que Deus faz em nossas vidas, né? De maravilhoso, de mudança, né? Transformação, que Ele nos quer como pessoas dignas, né? Diante dEle, Amém. nesse mundo, Amém. né? Sendo luzes, né? E estamos felizes em estar aqui nesse programa. Amém. Né? Pela bênção do Senhor, chegamos aqui, pela permissão dEle. E vamos conversar, né, aqui Sim, com vocês, com né, certeza. sobre Obrigada. família, né, nesse programa tão abençoado, nessa igreja que está sendo abençoada e abençoadora, Amém. né, sendo luz aqui nesse bairro do Educandos, né. Tá. Tá Nós certo. louvamos a Deus por esse Obrigada, momento. pastor e Muito pastor. obrigado, pastor Brito e a irmã Delmara. Eu não quero dizer pastora, né? Porque A gente chama carinhosamente. é uma maneira carinhosa. Ela não Eu é quero pastora. dizer que nós amamos muito vocês e sei do trabalho, principalmente na área da família, que a igreja de vocês desenvolve, Sim. porque sempre procuramos, às vezes, as pessoas até nos convidam, não sei como é que eles têm coragem, mas eles nos convidam também. Então, a satisfação é muito grande de tê-los conosco, para a gente bater um papo, conversar. E o senhor falou aí, pastor, de que já tem 2 netos. Eu fico saltitante de ver
a promessa de Deus se cumprindo na vida de muitos irmãos. Amém. Quando a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor verá os filhos Amém. dos Glória a seus Deus. filhos, né? Glória a Deus. Que coisa boa essa promessa de Deus se cumprindo na vida de vocês, né? Amém. Mas, gente, família é uma coisa muito bacana. Família é uma coisa que Deus fez para o bem do homem, para o bem da sociedade, né? Para o amor, para o respeito de cada qual de nós, né? A base da família cristã, o amor dentro da família que é incondicional, a comunhão da família cristã é tão bom, não é? Haja visto que infelizmente, a gente tem percebido que a sociedade hoje está meio que se degradando em função da família, começar pelo conceito de família, não é? E a Bíblia diz que família é um homem e uma mulher. Mas não vamos entrar nisso, mas a educação da família, os serviços, a harmonia que nós temos que ter na família, não é? E aí eu fico pensando assim, que Deus fez a família, o homem vem, até as autoridades fazem leis contra a família, mas nós estamos aqui, do lado do Senhor Jesus. Amém. Se Amém. não tem família perfeita, mas nós temos o Senhor Jesus, Glória não a abrimos mão, Amém. né, dessa família como o Senhor Deus fez, da palavra do Senhor. Pastor, eu gostaria assim de fazer com o senhor, como é que o senhor vê, como fazer com que o amor preencha a vida da família? Eu não sei se vocês querem comentar sobre isso. Sim. Eu acredito que o amor é a base de tudo, do primeiro relacionamento, porque através do amor nós superamos as nossas diferenças, os obstáculos. Eu imagino assim, lembrando o nosso início de casamento foi bem interessante. Compartilho com vocês aqui. Eu acredito que se não fosse por amor, a minha esposa já teria tomado outro rumo. Né? Porque, penso logo no início, quando nós casamos, sem recurso nenhum, eu já pastoreava uma igreja na Compensa e morávamos no Aleixo, no Conjunto Tiradentes. E, por sinal, não tínhamos nem casa, morávamos na casa de meus pais, não é, de favor. E tínhamos que pegar ônibus atravessando a cidade para ir para pastorear a igreja. E ela me acompanhando, alegre, satisfeita, porque ela, quando saiu de casa, o pai dela tinha um carro, era aquele Fiat 147, e andava na cidade toda. Mas depois Deus nos abençoa, e Deus nos abençoou com o Fusca. Certo. Eu lembro bem que certa vez a gente vindo da igreja já com as meninas, ela disse: amor, tu tá ouvindo um barulho? Eu disse: tô. Ela disse, nós tínhamos a Stephanie apenas, Stephanie estava conosco, aquele barulho incomodava e eu olhei assim por detrás do banco, ela olhou também e ela disse: amor, a bateria caiu. Aí eu pensei, mas o carro está funcionando, a bateria não pode ter caído. Sim. Aí ela disse: não, caiu literalmente. Ou seja, o fundo do Fusca arriou, Sim. era tão velhinho, Certo. e a bateria literalmente foi no asfalto. Ou seja, por essas e outras, ali vai solidificando, ou seja, com tudo que passamos, ela cada vez mais amando esse relacionamento, não é? As dificuldades, as lutas, mostraram que nada, quando o Senhor é a terceira ponta deste cordão, está mais do que amarrado, literalmente está. Então, o amor é algo que deve existir neste relacionamento. Foram experiências assim maravilhosas que nós tivemos, não foi, querida? Foi. E o Senhor colocou como boa estratégia o primeiro fruto, né, do Espírito, o amor, né? Sim. Porque se nós temos o amor, nós conseguimos ter a paciência. Os demais. Todos os frutos virão, né? Assim, de uma forma que você possa ter, como o irmão falou, a harmonia. Por mais que passe pela dificuldade. Então, nós passamos
por várias experiências, e ali fomos crescendo, fomos nos desenvolvendo muito mais esse amor, né? Para que nós pudéssemos estar sempre sustentados ali pela graça de Deus para enfrentar toda e qualquer situação, Amém, né? Tempos bons ou ruins, né? Então verdade. o amor ele cobre tudo, né? Ou seja, né, diante dessa situação aí, como fazer com que o amor preencha a vida da família, tudo vocês trouxeram a experiência de vocês, porque a família, claro, é o alicerce da sociedade, mas esse desenvolvimento do alicerce, o amor que começa a florescer dentro da família diante das circunstâncias. E Deus pega as circunstâncias justamente para ir expandindo, não é? Esse amor, né? É uma coisa interessante. Eu acho assim que vocês têm muita coisa. Eu vou logo avisar que vocês vão... Aqui nós estamos fazendo um comentário, mas quem sabe um programa só com vocês para contar a história de vocês. Vai ter muita história para contar, viu? Vai ter muita história que Deus, durante esses anos, foi nos dando assim, não é? Porque a questão interessante, o amor, não é? Ele vai nos ensinando a compreender o outro. Ou seja, quando nós vivemos em amor, nós renunciamos, não é? Em favor dela. Ou seja, a minha vida é, a partir de agora, fazê-la feliz. Não é? Ou seja, hoje eu pego assim, uma experiência bem recente. Estávamos nós dois em casa, depois de termos vindo da academia, e almoçamos. Eu ainda estava comendo e ela acabou de comer. Mas ela olhou para um pedacinho daquela costela que estava no meu prato e ela disse: amor, eu ainda estou com fome. Aí eu deixei, não é? E ela observando. E aí ela disse: amor, eu posso comer um pedacinho da sua costela? Eu disse: claro. Vontade de comer mais. Você merece. Você merece. Não é? Então, merece não só o pedaço da costela, não é? Mas muito mais. Né? E é assim que a gente tem que viver um para o outro, se doando. E como a irmã Delmara pontuou, né? Esse amor que Deus nos dá, e ele começa com esse relacionamento individual, né, pastor? Sim. Pastor Brito e Deus, Delmara e Deus, né? E através justamente desse relacionamento com Deus é que a gente, como Manassés pontuou, nós vamos desenvolver este amor, porque é difícil, né? Quantas situações que tem, né? Olha, você contou ali aquele problema do carro, Delmara devia estar desesperada, tudo no chão ali, aquele buraco, meu Deus, esse carro velho, o que vai acontecer? Mas não, ela tão feliz, né? E você também, é o amor, né? Transmitido assim nessas situações, né? E maravilha. É que está dentro da pergunta, amor, ou seja, vai preenchendo, né? As coisas vão acontecendo, a comunicação aberta. Sim. Tudo isso vai gerenciando com que essa expansão dessa comunicação vá acontecendo. E com isso vem qualidade de tempo, com isso vem serviços, né? Diante de um para o outro, vem a expressão da gratidão. Depois de tantos anos de casado, vem celebrações, vem uma série de coisas. Tudo vem, inclusive, amor, né? perdoar. Sim. Não é? Tudo pelo amor. Eu lhe confesso, pastor, que eu lembro bem da irmã Delmara, porque eu já morei lá em Santa Luzia. E eu não sei o que ela viu no senhor, entendeu? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, vocês formam um casal muito bonito, alegre, sabe? E vocês criando assim esse trabalho, e a igreja de vocês que trabalha muito com família, esse ambiente afetivo, né? Essa demonstração de carinho de um para o outro, são tradições familiares que a gente vem herdando também das nossas famílias, ou não, a gente toma uma decisão, não é, de amar alguém e lidar com os desafios, que isso aí, todo começo, não é? É um desafio, por quê? Porque eu venho da minha família e que tem uma tradição, uma educação, ou seja, uma gama, um padrão de família. E ela também tem o dela. E nós dois nos encontramos.
E só Deus para fazer dar certo, Os pecadores, né? né? Só Deus, Transformar esses porque pecadores. são dois pecadores, sim. né? E aí Deus vai fazendo, vai acontecendo a ponto de que a bateria do carro cai e aí Ela só faz avisar, né? ela só vai, ela diz assim, olha, caiu. tá fazendo um barulho, tá fazendo um barulho. Então isso são coisas que ficam e que vai passando para os filhos e que vai acontecendo Formando e são história, né? desafios que vão acontecendo e dentro desses desafios a família vai passando. Passa até por dificuldade, como todos nós passamos. Eu sempre digo para a Elaine que não é o fato de você ser um cristão que vai ter um casamento abençoado. Não, não é isso, não. Sabe? Eu penso que a comunhão Vai com ter. o Senhor, o fato de você crescer, tantos casamentos que nós já enfrentamos, de pessoas que nos procuram e casaram por isso, por outros motivos. Nós recentemente fizemos um estudo, pastor, sobre casamento, um livro chamado do John Piper, Casamento Temporário, uma experiência permanente, que eu aprendi muito com aquele livro e com os estudos que foram feitos, Muito quando ele bom. diz que o nosso casamento é para a glória Pra de glória de Deus, Deus, né? amém. Ou seja, quando Adão e Eva estavam lá, que Deus os casou, a semelhança, o Espírito de Deus espelhava naquele casal, como espelha em nós também. Então, o nosso casamento é para a glória de Deus. Até no Novo Testamento, tudo que nós devemos fazer como se fosse para Para o Ele, para a Senhor. glória de Deus. E quando o casamento é para a glória de Deus, claro que vai vir os desafios, claro que vai vir problemas, dificuldades, mas apesar de tudo isso, a gente tem esperança, né? Claro. Não passa pela nossa cabeça separar, não passa pela nossa cabeça. Eu até digo para Elaine, que tem um pastor aí que diz, né, assim, divorciar-se não, mas muitas vezes já pensei em matá-la. Eu digo, não, eu nunca passou pela minha cabeça matar minha mulher, não, e eu penso que na dela também não. A gente tem as nossas lutas, nossas dificuldades, Sem né? dúvida. Mas isso faz parte da construção da família. E quando nós estamos com o Senhor, a construção da família é o alicerce base, Sem por quê? dúvida. Porque nós convidamos, nós vamos fazer a nossa parte, não é? Mas vamos convidar Deus para fazer a parte Sim. dele. E o que é bom, Deus aceita. Glória Amém. a Deus. Verdade. Gente, nós estamos já com o nosso primeiro bloco indo embora. Daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o nosso programa O Cordão de Três Dobras, o podcast da família. E com certeza você que está aí assistindo deve estar gostando. A sua audiência é fundamental para que possamos entender. A sua reclamação também é mais fundamental ainda, porque nela, se você fizer um contato conosco, nós vamos cada vez mais melhorar. Por isso já pedimos que você deixe o seu like, você deixe o seu joinha aí. Se você não puder assistir, indique o programa para os seus amigos, para a sua família, alguém que está passando por luta, por dificuldade. Nós estamos aqui falando de família. E também, se você não puder assistir neste horário, no nosso playlist da Constante TV, você vai lá, que todos os programas estão gravados lá. Bem, no último bloco nós conversamos aqui um pouco sobre como preencher a família. Eu gostaria de entender um pouquinho. Ser um bom pai ou uma boa mãe é uma jornada muito complexa, mas é gratificante. Amém. Não é verdade? Muito. Ela é repleta de desafio, de aprendizado. Não existe assim uma fórmula mágica, né? Nem para criação de filhos, nem para casamento. Não é receita de bolo que tudo é igual. Não. Porque o que pode ser bom para vocês não pode ser bom para nós, né? Mas nós temos sim algumas práticas que nos ajudam a construir o relacionamento. Por isso eu pergunto aos meus queridos irmãos e amados pastores: como ser um bom pai ou uma boa mãe, pastor? Eu acredito que quando nós observamos a relação de Deus conosco como nosso Pai Celestial, Ele demonstra para conosco um grande amor. E o principal
Ele nos perdoa, Ele nos ensina, Ele nos mostra o caminhar, aonde devemos caminhar. E quando eu me espelho na nossa relação com Deus, eu trago isso para a minha relação família. Eu parti desse princípio. As nossas duas filhas hoje já são mães e já têm a mais nova nos deu um casal de netos. Nós aprendemos olhando a relação de Deus para conosco. É interessante observar, viver verdadeiramente o amor com os filhos. Uma das coisas que é importante, eu achei excelente essa pergunta, é observar, primeiro, os pais não percam a oportunidade que Deus nos dá de termos o maior tempo possível para com eles. Ou seja, a conversa com os filhos é um elemento fundamental. Conversa franca, aberta e baseada na palavra de Deus. Segundo aspecto que eu gostaria de observar é que os pais, ao relacionar-se com os filhos, vivam aquilo que estão conversando. Ou seja, pratiquem realmente aquilo que eles estão ensinando para os filhos. Porque os filhos passam a nos observar. A família é um verdadeiro laboratório. O irmão Manassés falou perfeitamente. Nós aprendemos muito que não existe uma família perfeita. Claro. Não existe. Mas nós passamos por experiências dentro daquela família que Deus nos dá. E a partir daí, nós vamos moldando os nossos filhos. Alguém pode pensar, pastor, o senhor como pastor tem filhas maravilhosas, perfeitas. Realmente são. Mas tivemos no início que ajustá-las para que pudéssemos colher os frutos hoje. E é tão maravilhoso porque aquilo que nós ensinamos lá no passado, hoje eu estou observando que está fazendo efeito agora com os nossos netos. Amém. Só para como experiência, eu lembro bem, a minha filha mais velha, não é? Ela sempre gostava de amigos, e ainda hoje gosta, não é? E eu lembro bem que época de escola, ela influenciada pelos colegas, começou a usar aquela indumentária da moda que a gente começou a observar que não condizia com aquilo que nós a ensinávamos. Ela queria usar bandana, aquele jeitão, bermudão. E nós chamamos, conversamos, orientamos, ela entendeu, não é? Amém. E aí mudou completamente, não é? A sua forma de falar, a sua forma de vestir. E, graças a Deus, a gente conseguiu superar este obstáculo. E obstáculos vieram, não é? Então, nós fomos trabalhando o caráter, não é? das nossas filhas, a moral delas, que, infelizmente, hoje, com os valores que o mundo apresenta distorcidos, tem destruído a família. Então, nós tentamos orientá-los. Ou seja, o que Deus nos faz? Ele mostra o direcionamento. Nós mostramos o direcionamento. E mostramos para elas que nós vivíamos aqueles direcionamentos que Deus nos dava. E elas seguiram esse exemplo e, graças a Deus, a gente está observando hoje como elas têm sido abençoadas, não é, bem? Sim. E pela misericórdia do Senhor, né? Dentro desse nosso contexto ainda de pecadores, né? Sim. Nós temos recebido a graça do Senhor de aprender a cada dia na sua palavra, que é o poder para nos transformar, né? A como vivermos com pais amorosos, com pais que ensinam sempre à luz da palavra. E hoje, realmente, como ele falou, colhemos os frutos, estamos trabalhando. Esse trabalho continua, né? Sim. Continua sempre, né? Até o final das nossas vidas, né? Ou seja, mais ainda, porque agora tem o genro, né? Tem que orar por ele também. Né? A família aumenta. E os netos, as nossas coroas, né? Isso. Sempre ali, nós estamos nessa preocupação de ensiná-los também. Né? E pela graça de Deus, o Senhor, nessa caminhada, vem nos ensinando para podermos estar sendo bons pais. Né? E hoje, ouvir das nossas filhas, obrigada, né, por tudo que vocês fizeram por nós, bom, maravilha. pelos ensinamentos, né,
Amo vocês por tudo, né? Pelas exortações, disciplinas, as peias mesmo, né? Isso, quer dizer, Às vezes, correção, né? A Stephanie, quando era jovenzinha, dizia, não sei onde é que a mamãe arranjava tanto tamanco para Para corrigi-lo, né? uma Isso. brincadeira dela. Mas tinha, sim, a disciplina que é necessária, Sim, né? necessário, né? Mas sempre agindo através do amor, né? E sempre o Espírito Santo sempre falando para nós, né? Claro que na caminhada a gente vai errando, Claro, né? Vai é errando, verdade. nós vamos errando, mas o Senhor vai nos despertando, né? Assim, e se estamos na palavra, na oração, nos submetendo ao Senhor, nós vamos aprender a cada dia a melhorar, Sim. né? O nosso E aquilo, ambiente como familiar. o pastor Brito pontuou, né, pastor? É sermos o exemplo. Sim. Porque filho quer ver o exemplo do pai, da mãe, né? Ele quer o exemplo realmente. E essa caminhada é, como você falou, pai e mãe erram também, né? Sim, mas o Senhor, através do Espírito Santo, nos dá discernimento, a sua palavra. Sim. Nada melhor do que a palavra, a gente está sempre buscando, né? E é muito importante realmente, assim, para quem está nos ouvindo, pai e mãe, que nós possamos ser exemplos realmente, né? Para Amém. eles, porque eles vão levar, são histórias, são legados, né? E quando é um legado lindo, assim como vocês estão levando, né, para os filhos, netos, né, agora, e mais o genro, né? Então é maravilhoso, né? Irmão Manassés, só Sim. para contribuir, eu queria com isso até deixar aqui um aconselhamento, não é? Nós temos Fique à trabalhado vontade, pastor. com aconselhamento de casais. Deus nos chamou para esse ministério, Amém. né? Graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito para ajudar casais que estavam já a ponto de separar e a gente conseguiu restaurar Amém. com o Senhor, Glória orientando a ali Deus. aqueles casais que, graças a Deus, puderam resolver aquela situação que estavam vivendo. Mas uma das coisas que é muito importante é que o pai, ele jamais decepcione o seu filho, a sua filha. Não é? Então isso aí é fundamental. Veja, os nossos filhos nos veem como heróis. E se nós pisarmos na bola, isso vai marcar negativamente a vida deles. A exemplo disto, pais que hoje estão flertando com o mundo, vivendo uma vida de infidelidade, uma vida dúbia, dupla. Isso aí, na hora que isso vem e se revela, aquilo será um choque, não só para o cônjuge, mas os filhos serão grandes perdedores nessa relação. Então, é muito importante nós agirmos com seriedade no relacionamento, né? Zelarmos, porque aquilo que nós fazemos no casamento vai refletir diretamente nos nossos filhos. É pensar não só de forma egoísta em nós, mas sabermos que a gente tem uma responsabilidade com aquilo que o Senhor nos entregou. Deus nos deu uma herança chamada filhos. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, perder esta herança para o mundo. Negligenciar, né? Ou seja, os filhos nem são nossos, né, pastor? Estão sob os nossos cuidados. É verdade, Isso é um né? negócio invocado, Muito bom. né? É verdade, né? Aí é que tem que cuidar bem verdade. mesmo, Então, né, amor? são heranças do Senhor. Quer dizer, na hora que essa herança começar a se desgastar, a gente corre para os pés do Senhor. Exatamente. Senhor, a tua herança não pode se desgastar nas É minhas mãos, verdade, Senhor. é verdade. Me ajuda. O exemplo que vocês disseram aí, eu achei interessante porque falou de uma coisa espetacular. A comunicação falou da qualidade de tempo, do amor e do afeto, né? Os limites e as consequências, não é? Que a gente tem que estabelecer regras, não tem outra forma, não é? E o senhor falou uma coisa interessante, que nós devemos ser modelo de comportamento positivo para os nossos filhos, né? Falou também de espiritualidade, não pode faltar, e é verdade. Agora, tem uma coisa que eu sempre digo para Elaine: filho não é o principal na família. O principal na família somos nós dois, somos vocês dois, pais, né? não é? São os pais. Então, um pai e uma mãe saudável é capaz de oferecer melhor cuidados aos filhos. Amém. Sim. Não é verdade, né? Então a gente tem que sempre... E aí teria
outras perguntas que não dão tempo aqui, como lidar com os adolescentes, mas a sua resposta já está dentro dessa aqui, pastor. Mas o senhor pode acrescentar, qual é o papel da família na educação dos filhos? Assim, por exemplo, a família desempenha a transmissão de valores. Tudo o senhor já falou. A família é responsável por transmitir esse desenvolvimento, esse aprendizado, tudo. Mas hoje nós estamos vivendo uma contribuição muito pouca de muitas famílias nesse sentido, da responsabilidade dos pais. Então, gostaria que o senhor me dissesse assim, qual é o papel, não digo fundamental, mas que tem a família na educação dos filhos, inclusive a educação secular. Ok. Eu acredito que mais do que nunca, na sociedade que nós estamos vivenciando, eu sou educador, né? Além de pastor, eu sou educador. E tenho trabalhado, não é, com adolescentes e jovens. Hoje estou aposentado, não estou mais em salas de aula, mas a gente tem observado a influência que os pais exercem sobre a educação dos filhos. Quando temos pais que delegam essa responsabilidade para terceiros, ou seja, terceirizam a educação, nós vamos ter desvios de comportamento. Isso é muito importante observarmos. Hoje, mais do que nunca, nós temos que resgatar a questão da educação familiar. Mesmo porque o mundo ele apresenta valores distorcidos a qual nós, como cristãos, defendemos. Não é? Então, nós precisamos observar no aspecto educação, isto aí. A exemplo, desde pequenas, as nossas filhas foram muito bem trabalhadas neste aspecto. Lembro bem, eu sempre tive uma atividade muito cheia, eu como funcionário público, como professor, às vezes não estando em casa, ela passava a compor, não é? Esse lado onde eu não estava. Quando eu chegava, a gente dava continuidade. Mas antes de dormir, ela ia para o quarto com as nossas filhas, ela começava a ler a Bíblia para as nossas filhas e orava com elas, e aquele tempo era sagrado, né? Ela levava isto, não é, de forma sistemática. E hoje a gente observa que a nossa filha, ela reproduz isso com a filha dela. E isso aí é extremamente importante. É verdade. Não é? Então, a educação. O que se faz hoje? Os pais não querem assumir responsabilidade, então acha melhor liga a televisão, dá o celular, dá um tablet para preencher a ausência. E aí, o que a gente tem observado? Hoje, o mundo está entrando na nossa casa com valores que são distorcidos, né? São os chamados valores progressistas, né? E nós, como família, temos que zelar e mantermos-nos na posição de educadores. Todo pai, toda mãe, ele não pode abrir mão da sua responsabilidade de educar filhos. Sentou à mesa com família, já é a primeira lição. É verdade, pastor. É engraçado que eu vejo essa distinção desse envolvimento, a importância dos pais na educação dos filhos é fundamental, pastor. Eu penso que até porque a família é a primeira igreja do cristão. Agora, eu penso que dentro dos nossos arraiais evangélicos, dentro das igrejas também, tem a parte que a igreja tem que fazer. Até porque dentro das igrejas tem muitas famílias que não têm uma orientação básica, né? Então aí é quando a igreja tem essa responsabilidade. Né? Eu tiro por essa igreja. Eu não estava na época, mas dizem que em 1940 está escritos nas atas da igreja, aqui no Educandos era rua de barro e etc. E a dona Betes e o pastor Antunes, que foram
os pastores fundadores, mais 24 membros, ele deu muito valor a que aquela turma, aqueles 24 membros estudassem, os que forem chegando foram estudando. Orientação, né? E aí, quando eu olho essa igreja hoje, que daqui saiu o deputado federal, saiu o deputado estadual, governador do estado, presidente do tribunal, tudo fruto de uma orientação pastoral, de uma orientação da igreja. Por isso que eu digo para ela, amor, nós vamos fazer a nossa parte com nossos filhos, mas nós temos que levar os nossos filhos também lá para a escolinha, para a escola dominical, porque lá é a responsabilidade da igreja. E lá tem um envolvimento com pessoas que talvez não tenham o mesmo conhecimento que os nossos filhos têm, né? E isso é fundamental, que a igreja saiba a parte que lhe cabe fazer, também para a orientação das famílias, dos pais. Muito bom, né? Eu soube que lá a irmã Delmara fez Elas por Elas, né? Faz, Elas por Elas. Faz, né? Sim. Aí a juventude lá gosta, as mocinhas. Meninas, Por quê? Porque tem tudo a ver. E esse é o papel que a igreja tem que fazer, né? Também. A educação Mas, também, meus amados, daqui a pouco nós voltamos com o nosso terceiro bloco. Amém. Estamos de volta com o nosso programa, o podcast da família, o Cordão de Três Dobras. Esse programa ele é tocado daqui dos estúdios da Igreja Batista de Constantinópolis, em Manaus. E tem por objetivo conversarmos assuntos sobre a família que está um pouco degradada, ou quem sabe muito degradada, está sendo desafiada, o conceito de família que está indo para coisas cada vez piores. Imagine só você que está nos assistindo, que até o nome de pai e de mãe está sendo tirado dos documentos oficiais. Dias como o Dia dos Pais, Dia das Mães, esses estão se acabando. Agora vai ser o dia da parturiente, né? Vai ser o dia Contribuinte oficial. do contribuinte oficial, não é? Então, são coisas assim que eu não consigo entender como é que as pessoas estão levando isso para lá. E tudo isso vai de encontro à palavra de Deus. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença, e eu sei que você também, que está aí do outro lado da tela, quer que a sua família, quer que os seus filhos também sejam abençoados dentro de uma harmonia e dentro de uma comunhão com a presença de Deus. Por isso, deixe seu like, deixe a sua resposta, contribua com algum assunto que você queira que a gente faça um comentário aqui. No bloco anterior, nós falamos de Elas por Elas, que é o programa que a irmã Delmara dirige lá na igreja dela, na Igreja Batista no Tarumã. Portanto, eu vou passar a palavra para ela, que ela tem algo a nos falar. Sim, eu sempre tive a preocupação, né, de estar junto com as nossas jovens e adolescentes para orientar. E a partir de uma conversa com a nossa irmã Elaine, num dos nossos encontros, né, ela despertou em mim um desejo de abrir um ministério, de criar um ministério com as meninas, né? E foi quando ela contou a história da irmã Thalita Orbach, que ela tinha esse ministério de aconselhamentos, orientações para as moças daqui no passado, né? E surgiu em mim esse grande desejo. Amém. Então, nós abrimos, já temos 1 ano e meio nesse ministério, e tem sido uma bênção. Glória a Deus. Amém. Muito crescimento mesmo espiritual na vida das meninas. E, pela graça de Deus, as pessoas que nós levamos lá para palestrar têm sido também muito usadas pelo Espírito Santo de Deus. E são temas que elas próprias escolheram, né, para a vida delas. Então, tem sido bênção. Eu quero agradecer a irmã Elaine por essa orientação, né? Por esse testemunho da irmã Thalita no passado, que agora nós estamos praticando também lá na nossa igreja, dentro dessa preocupação, né, das nossas jovens em meio a esse mundo de trevas. Amém. Parabéns, Delmara. Bem, irmã Delmara, como ela é minha esposa e é carne da minha carne, eu acabo de promovê-la a bispa, a pastora. Não existe nada disso, né? Só serva. Ela acaba de ser promovida, né? Esse mano.
Mas, pastor, como conjugar ou conciliar a autoridade com Conjugar liberdade, né? ou conciliar. Ou consolidar, né? Consolidar a autoridade dos pais, né? Com os Cônjuge. filhos, com cônjuges, enfim. É um assunto que é meio... Porque, enquanto é criança, eu sempre digo isso, as crianças estão aqui da aljava, né? Mas à medida que vai crescendo, você vai tirando da aljava. Porque senão eles vão ficar todo tempo nas nossas costas e quando saírem para o mundo não vão saber o que fazer. verdade. Né? Então, como é que o senhor entende, pastor, assim, essa conciliação entre autoridade e liberdade? É importante nós diferenciarmos que ter autoridade não é exercer autoritarismo. Você tem que levar o teu filho a entender que você, como figura paterna, a sua esposa, como a figura materna, eles têm autoridade sobre a vida de você. São as responsabilidades que nós assumimos como pai e mãe. Isso é importantíssimo que eles entendam logo do início. A partir daí, nós vamos equilibrando a questão. No momento que eles vão entendendo a responsabilidade de autoridade que os pais exercem sobre os filhos, porque senão nós vamos ter uma educação chamada educação laissez-faire, que é aquela educação onde os pais entregam, não, deixa como está para ver como é que fica. Né? E os filhos acabam sendo criados sem limites. Eu acredito que o grande problema hoje na relação família está em estabelecermos limites para educar filhos. Então, com autoridade, você estabelece essa questão, não tirando a liberdade deles. Por quê? Porque Deus nos deu algo tremendo e maravilhoso. Deus nos deu liberdade de escolha. Os nossos filhos também têm direito de escolha. Nossos filhos têm direito de escolher nos ouvir ou não. Certo. Então, como você vai levá-los a seguir a tua orientação, o teu conselho? Se for pelo autoritarismo, você não vai conseguir. Você é capaz até de levá-los ao medo. E até um determinado momento eles vão seguir por medo. Mas jamais eles irão te respeitar através da autoridade paterna. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então você leva o teu filho a entender e a observar que aquilo é o melhor para ele. Mostra para ele, não é, os caminhos que o Senhor tem para nós. E com autoridade como o Senhor tem conosco. Deus nos ama. Ele, com autoridade, ele também nos disciplina. E a partir daí, ele demonstra o seu amor. Ele nos dá o direito de escolhermos o caminho que dá. Deus, ele não obriga ninguém a seguir os seus caminhos. Em momento nenhum. Mas isso não quer dizer que ele vai perder a sua autoridade. Ele continua sendo Deus. Isso é muito importante. O pai, ele vai continuar sendo pai. Só que ele leva o filho a entender que ele tem uma certa posição em relação a filhos. O que a gente tem observado hoje? Hoje nós observamos uma sociedade que mostra que pai não é pai, é parceiro. Aí ele entra, e aí, cara? E aí, coroa? Já não se chama mais. Respeito, né? Irmão Manassés, irmã Elaine, eu sou do tempo em que, quando eu entrava em casa, eu pedia a bênção do meu pai. Quando eu saía de casa, eu pedia a bênção do meu pai. E eu colocava a mão assim, a bênção, papai, a bênção, mamãe. Eu pedia a bênção deles. Ou seja, eu entendi a autoridade que o meu pai tinha sobre a minha vida de me abençoar. Isso foi extremamente importante. Dias antes de meu pai falecer, né, que foi uma morte interessante, porque ele deitou numa rede e dormiu. Pronto, passou para a eternidade. Assim, linda, né? Mas antes, ele me chamou em casa, coisa que ele nunca tinha feito, e fez uma bênção especial. Como se naquele momento ele já soubesse, Deus estava falando no coração dele. Foi muito e lindo. ali ele me abençoou.
E isso nós levamos para as nossas filhas. Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos e a gente fala quase todo dia com ela, até mesmo para manter o português da minha neta em dia. Certo. Então, Você é um avô ciumento, então ela, dirigindo para deixar a filha na escolinha dela, e ela dirigindo, quando o telefone toca e ela nos vê, a primeira coisa que ela faz, dirigindo, ela levanta a mão e diz: a benção mamãe, a benção papai, e ela faz isso. E nós já começamos a fazer isto com a nossa neta. E aí, como a gente faz? Como a gente não está próximo para colocar a mão na cabeça dela, a gente pede, Delmara cuida muito disso. Aí, Zoe, põe a mão na cabeça, filha. E aí, põe a mão na cabeça. E ela coloca a mão na cabeça, a gente põe a mão na cabeça também, e todos nós dizemos, né? Deus te abençoe e te faça feliz. E isso, né, é comum na nossa fala diária com ela. Ou seja, isso nós estamos preparando e mostrando a autoridade dos pais sobre os filhos. Isso. Lá na frente ela terá liberdade de fazer a sua escolha. E eu acredito que com a base lançada, a escolha será a melhor possível. Amém. Ou seja, a autoridade, ela gera segurança, né? Sim, segurança. Ela gera segurança nos filhos. E isso é muito bom, porque essa segurança, ela traz um direcionamento, né? Ajuntando, eu tenho, meu pai ainda vive, ele tem 88 anos. E eu noto a diferença entre os próprios irmãos. Eu sou o mais velho, não é? E eu chego lá, sua bênção, pai. Sua bênção, mãe, há um ano atrás, quando ela faleceu. E aí eu sempre digo, até da minha sogra, eu chegava, não porque eu queria conquistar mais ela ainda, é sua bênção, minha sogra. Uhum. Aí ela dizia, justamente, ela podia estar lá na cozinha, sua bênção, minha sogra. Aí ela dizia, Deus te abençoe, Deus te faça feliz. Essa é uma oração. E muita gente não quer receber essa oração, não é? Isso é uma oração que a pessoa está fazendo por você. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém. Então vocês vão me perdoar, mas eu não sou bobo, não. Né, pastor? Mas é isso, né, amor? Meu amor. E ontem a coisa linda da nossa neta, assim, que eu quero expressar como testemunho, né? Assim, uma criança entende, né, o amor de Deus. E nós, quando a abençoamos o Isaac, e ela disse para nós, naquele português pesado, né? Eu vou amar vocês para sempre, vovó. Que coisa linda! Eu vou amar vocês para sempre. Então, isso é uma coisa tão gostosa, né? Tão gratificante. E Jesus dizendo, como eu amo vocês, né? Como é bom vocês andarem, né? Ensinar, né? Muito bom, nesse caminho, ensinar as crianças no caminho de retidão, né? É verdade. Né? Amar o Senhor. Tudo isso é prazeroso, né? Assim, Mandelmar aí e pastor Brito, porque esse prazer, vocês contaram aqui no início da história de vocês quão grande, quão luta, né? Com dificuldade foi a vida de vocês no início, né? E hoje vocês estão colhendo frutos daquilo que o Senhor permitiu. Por quê? Porque vocês sempre estiveram no caminho do Senhor. Amém. Né? E mesmo com luta, com dificuldade, a gente tem esperança no Senhor Jesus. Amém. Né? Amém. Ninguém se desfaz, ninguém fica desesperançoso diante das circunstâncias. Né? Mesmo que a gente... Eu sempre digo isso para ela, de que aquela... Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Não vai bem, não. Porque mesmo com Jesus no barco, né, tem luta. Tem luta, né? Mesmo com Jesus no barco. O problema todo é que Jesus, quando você tem essa confiança de Jesus está no seu lar, está no seu coração, você enfrenta as dificuldades que tem, mesmo entre os cônjuges, mesmo entre os conflitos que existem na família, os conflitos com os filhos, que muitas vezes a gente dá uma pedrada errada e muitos pais não pedem perdão aos filhos porque acham que é o poderoso, que é o chefão. E não é assim.
né? Tudo isso são coisas que acontecem e que nós temos que ficarmos no nosso lugar e saber a hora de pedir perdão também, né? E uma coisa que eu observei em vocês foi essa comunicação aberta e honesta que Com a vocês família, tiveram, né? para com a família de vocês. Amém. Né? Que coisa boa, que coisa gostosa, né? Assim, a empatia, o respeito, o momento certo, o perdão, né? Esse tempo de resolver conflitos, de flexibilidade, tudo isso faz parte de uma família ajustada, tudo isso faz parte do poder família de Deus, abençoada, né, amor? da graça de Temente Deus o Senhor. derramada sobre a família. De você. Sua Não é? misericórdia, Apesar de nós, né? Apesar de nós, Deus Sim. tem misericórdia, Deus Só atua misericórdia. na nossa Só misericórdia. família, né, pastor? Gente, eu quero dizer para vocês que só se a gente fizesse um outro programa, Para ouvir entendeu? o pastor e a Pra pastora, ouvir né? mais É de gostoso, vocês, né? porque é tão bom. Eu Vocês têm fico muito assim pra ensinar, muito né, alegre, sabe, quando eu vejo testemunho assim, porque eu gosto de ouvir e eu tenho certeza e absoluta certeza de que Deus faz. Deus, quando é convidado a fazer a parte dele, Sim. ele faz. Amém. Porque a Bíblia diz que ninguém arranca de suas mãos aquele que o busca. Glória a Né? Deus. Por isso, pastor querido, pastora querida, irmã Delmara, eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais, porque nós já estamos encerrando também esse nosso último bloco. Fique à vontade. Obrigado, que pena, não é? Que está encerrando esse tempo tão precioso. Eu quero agradecer primeiramente a Deus Amém. por ter nos dado a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor foi somando em nossas vidas nestes anos de experiências que vão sendo somadas, de lutas que o Senhor foi nos dando, vitórias e muitas das vezes tristezas também, não é? Por vermos que aquilo que lutamos, não é, a gente acabou não tendo vitórias, não é? Por escolhas daqueles a qual estávamos trabalhando para que pudessem ser salvos de sua situação de conflitos, né? Mas queremos agradecer à Igreja Batista em Constantinópolis, primeiramente por nos ceder este casal maravilhoso, irmão Manassés, irmã Elaine, que tem nos abençoado todos os anos, fazendo parte do time que compõe ali o Ministério de Casais. Eles têm trazido palestras todos os anos e têm abençoado os casais da nossa igreja. Muito obrigado. Amém. Quero agradecer muito, irmão Manassés, a sua palavra sempre firme, uma palavra de carinho, de amor e de experiência dos anos já vividos. E agradecer à igreja em Constantinópolis que tem cedido o irmão para nos abençoar. E parabenizar esse trabalho bonito que vocês Muito têm bonito. aqui. Que Deus continue abençoando. Amém, Não é? amém. Eu fiquei Obrigado. impressionado com a estrutura, não é, que a igreja investiu para, não a cidade de Manaus, porque eu acredito que ela já quebrou fronteiras do Já. país. Amém. Não é? E que Deus vai abençoar muito Amém. mais. Amém. Não Glória é? a Abençoar Deus. o pastor Jorge Marcos, um homem visionário, um homem de Deus, não é? Que eu tenho assim o amor e o respeito muito especial. Ele como conhecedor profundo da palavra de Deus, mas um visionário. Amém. Isso é extremamente importante. E quero convidar você que mora ali na região do Tarumã, que mora ali na região da Ponta Negra, se você não tem ainda uma igreja para frequentar, eu não estou pedindo que você saia da sua igreja. Eu sempre digo isso, irmão Manassés. Sim. Se você tem a sua igreja, continue lá, não é? Servindo aonde o Senhor te colocou. Verdade. Mas se você quiser nos visitar, a nossa igreja fica na Avenida do Turismo, fica bem na esquina da Rua Jaraqui. E o outro lado dela está no setor. Ela fica na principal. Nós temos os cultos no domingo, começando 8h30 da manhã. Às 9h30 nós encerramos para começar a Escola Bíblica Dominical, que começa às 10 horas da manhã. E depois o culto começa às 18 horas, né? No domingo. Na terça-feira nós temos o culto de crescimento cristão. Na sexta-feira nós temos o culto
que é a reunião de mulheres, Ministério de Mulheres e Ministério de Homens. Certo. Aos sábados nós temos o encontro com os jovens. Amém. E uma vez por mês nós temos o Ela por Elas e também nós temos a reunião do Ministério de Casais. Amém. Então essa é a grade que a igreja hoje está oferecendo. E se você quiser participar conosco de uma dessas programações, será um prazer muito grande. Parabéns. Querida Delmara. Eu expresso aqui para todos que estão nos ouvindo essa felicidade que temos de servir a Jesus. Amém. E numa oração cantada que diz que você possa orar junto comigo, dizendo que a minha casa será uma casa de bênção. Amém. Amém. Minha casa será um pedaço do céu, onde estarão reunidos adoradores que adoram ao Deus fiel. E para isso, para ela ser uma casa de bênção, precisamos de mais santidade, de mais purificação, de mais entrega, de mais compromisso com o Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão Amém, Manassés, amém. Glória a irmã Deus. Elaine. Amém. Foi um prazer grandioso estar com vocês. Tá certo. Muita alegria, muita Amém. bênção. Amor. Pode encerrar. Gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado ao casal querido e até Obrigada. o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Amém.